Olha, exclusiva a história, viu? O delegado que investiga a morte do Nicolas, ele que morreu dentro da UPA do Jardim do Sol, que nós trouxemos esse caso aqui no BG, ele revelou detalhes do inquérito ao Pedro Marconi. Ele já ouviu 13 pessoas, ele analisou os prontuários do médico que o atendeu lá na UPA. E depois de feita essa análise, foi possível confirmar que o Nicolas apresentava um quadro de pneumotórax hipertensivo, que é quando há entrada de ar no tórax, mas que o diagnóstico foi outro. E que esse erro teria atrasado a transferência do jovem para um hospital, que poderia ter evitado a morte dele. E foi por causa disso que o delegado entendeu que os médicos foram responsáveis pelo homicídio culposo, ou seja, os médicos não quiseram matar o jovem, mas eles foram responsabilizados no entendimento da Polícia Civil para que esse jovem perdesse a vida dentro da UPA. Se tivesse atendido direito, se ele tivesse sido transferido para um hospital, internado no hospital, hoje o Nicolas poderia estar aqui. A reportagem exclusiva do Pedro Marconi na tela do BG. Foram 13 depoimentos, além da análise de prontuários, mas foi o relatório produzido por uma comissão de revisão de óbito, formada pela Autarquia de Saúde, que ajudou a Polícia Civil a concluir que os dois médicos que atenderam Nicolas Ronald Dias, de 22 anos, cometeram o crime de homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar por negligência. Ao final, nós concluímos ter resultado indícios suficientes de que teria ocorrido negligência médica no segundo dia de atendimento, no dia 23 de outubro de 2023. Em razão disso, foram dois médicos indiciados pelo crime de homicídio culposo. A investigação do 5º Distrito Policial descobriu, a partir das provas coletadas, que o jovem estava com um quadro de pneumotórax hipertensivo, que é a entrada de ar no tórax, o que atrapalha a expansão dos pulmões. Porém, o diagnóstico foi outro, o que atrasou o encaminhamento para o hospital. O diagnóstico que foi atestado pelos médicos naquele dia 23 não coincidiu com aquele que foi concluído pela Comissão de Revisão de Situação de Óbito, o que teria gerado mudanças de protocolos. Os médicos adotaram os protocolos com base naquele primeiro diagnóstico, que há indícios de que teria ocorrido de forma equivocada e, portanto, não foram observados protocolos referente ao diagnóstico que teria levado ao óbito dele, que seria de pneumotórax hipertensivo. Nicolas já tinha procurado a UPA do Jardim do Sol um dia antes de morrer dentro da unidade. O raio-x não mostrou com clareza o quadro de saúde do rapaz, situação que teria sido diferente em 23 de outubro, quando o estado tinha piorado com uma tosse forte. Não foi necessária a revisão dos laudos pelo Instituto Médico Legal. Nesses casos de negligência médica, a verificação da situação na revisão eventual parecer é feito pelos conselhos regionais e federal de medicina, e não pela polícia científica. E também pelo fato desse parecer feito pela comissão ter sido bastante conclusivo e, ao nosso ver, não havia necessidade de exames complementares. O inquérito já está com o Ministério Público, a quem cabe denunciar ou não o médico e a médica à Justiça. A avaliação será feita pela Promotoria de Saúde Pública de Londrina, mas ainda não tem uma data para acontecer. Desde a morte de Nicolas, os profissionais de saúde, que eram terceirizados, não atuam mais nas unidades do município. Para a família do jovem, a dor da perda é acompanhada da indignação após saber o resultado da apuração da polícia. Dói demais e ainda mais chegar a esse resultado de que realmente tudo que a gente pensou é verdade. Ele perdeu a vida por uma negligência médica, por falta de amor pelo que fazem. Nicolas trabalhava como barbeiro e morava com a mãe na zona leste da cidade. Eu peço para Deus para que isso não aconteça nunca mais com ninguém. E que esses médicos coloquem a mão na consciência, seja lá a condenação que eles tiver, coloque a mão na consciência do que fizeram. E que eles passem o resto da vida com remorso do que fizeram com o meu irmão. É por isso que a gente fala, e com muito respeito à classe médica, tá? Com muito respeito. Mas é por isso que a gente fala em atendimento humanizado. Para que o médico ou a médica cumpram o juramento que eles fizeram quando se formaram na faculdade. E para que tratem os pacientes com todo o carinho que o paciente merece.
Não é pensando no próximo. Próximo, a fila da UPA tá cheia, precisa atender logo. Dá um remedinho e vaza, dá um remedinho e vaza. Quer um atestado, 3 dias, vaza. Não é para ser assim. Tá com dúvida? Pede exame. Tá com dúvida? Chama outro profissional. Tá esse quadro aqui do Nicolas, tá esquisito. O que você acha? Vamos mandar para o hospital? Gente, faz o encaminhamento dele aqui, vai fazer um raio-x. Melhor internar. Melhor fazer a mais do que ficar postergando um tratamento, como foi o caso desse jovem. O delegado entendeu que houve sim uma falha, uma negligência médica e que ele poderia estar aqui hoje. Então os médicos precisam ter carinho e cuidado com os pacientes. É olho no olho, é toque, é encostar a mão no paciente. Tem médico que nem quer ver isso. Quer pegar os teus exames, te despachar, te dar um remedinho para dor e levar embora. Não é assim, cara. Nós, quando vamos no médico, a gente depende exclusivamente dele. Tudo que o médico falar para nós é verdade. Então vamos ter mais empatia com os pacientes, pelo amor de Deus. E mais uma vez a família do Nicolas, os nossos sinceros sentimentos. Imagem ao vivo para mim de um ponto